Buenas noches, bueníssimas noches, sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. A segunda aula do dia 14 de setembro. Nós tivemos uma aula ao vivo, agora recentemente, onde nós começamos a trabalhar o imperativo negativo. E nessa segunda aula, aula que fica gravada para vocês, que vai para a plataforma, nós vamos continuar falando um pouco sobre imperativo negativo e trabalhar a interpretação de texto, tá? Vamos lá, então. Aqui o nosso roteiro de aula. O objeto do conhecimento, o conteúdo, é o mesmo imperativo negativo que você viu na primeira aula, imperativo negativo, né? E a gente vai entrar na interpretação de texto. Análise de tira cômica, charge, manchete, notícias de jornal, né? Tá para esse rumo aí. E objetivos e resoluções de questões. Então, você assistiu a primeira parte dessa aula? Se você não assistiu, procure na plataforma que você vai encontrar. Nós trabalhamos o imperativo negativo. Nós aprendemos nessa primeira aula que o imperativo negativo, ele deriva do presente do subjuntivo. Da mesma forma que está lá na conjugação do presente do subjuntivo, eu vou juntar a uma partícula negativa, um não, um nunca, um jamás, junto com o verbo no presente do subjuntivo, e daí eu formo o imperativo negativo, tá? Veja aí. Item 1. Complete las oraciones abajo com os verbos em parênteses em imperativo negativo. A gente vai ler as frases, vai analisar os verbos, né? Se são verbos regulares ou irregulares. E aí é aquela coisa, como que a gente sempre fala, como é uma aula gravada, o conselho que eu dou é pause o vídeo, tente responder a questão, né? Quem estuda dessa maneira, né, vendo depois uma gravação, quem faz EAD, né, tem que desenvolver algumas estratégias. E essa é uma delas, pausar o vídeo, olhar para a questão, responder a questão e aí conferir, né, o resultado, o gabarito. Então, vejam só. Letra A. Pueden oír música, pero no subir el volumen. O verbo subir, eu vou conjugar ele no imperativo negativo, né, na terceira pessoa. Porque reparem, ó, pueden, ustedes pueden, né, oír música. Vocês podem ouvir música, pero no subir el volumen. Como é que fica esse verbo na terceira pessoa do plural, né? Ustedes. Quando eu falo terceira pessoa, porque o verbo é em terceira pessoa, né? Mas o pronome que eu vou usar aqui, né? O tratamento é ustedes. B. Disfruta de la cena. Cena quer dizer jantar. Pero não beber tanto. Né? Disfruta quem? Disfruta tu. Desfruta, né? Tu. De la cena, do jantar. Pero, mas, não beber tanto. Como é que vai ficar o verbo beber na segunda pessoa? Tu. Lembrando, deriva lá do presente do subjuntivo. Conjugue no subjuntivo até a segunda pessoa e traga para cá, né, para a frase. Jamás firmar. Firmar significa assinar. Jamás firmar usted lo que no puede leer. Deixa eu tirar esse N daqui para ficar o que é a concordância. Então, tiro esse N daqui. Então, jamás firmar usted lo que no puede leer. Como é que vai ficar o verbo firmar na terceira pessoa do singular? Porque é dali que vem a forma para usted. Então, se conjuga no subjuntivo, que yo firme, que tu firmes, que usted firme. Então, jamás firme. Olha aqui a dica. No me chamar mañana, que estarei estudando.
Nessa frase não fica claro, não está evidente aí com quem ele está falando. Se ele está tratando a pessoa de tu, de você, se é mais de uma pessoa. Então, nesse caso da letra D, pela forma como a frase está feita, né, pode ter mais de uma resposta, né? Pode ter mais de uma resposta. Quando eu corrigir, eu até posso colocar mais de uma resposta. E a letra E, nunca conduzir usted antes... Não, nunca conduzir usted al tener ingerido alcohol. O conduzir é um verbo irregular. A irregularidade dele vem do presente do indicativo. No presente do indicativo, é yo conduzco. Então, esse radical irregular, eu não coloquei o conduzco, o, porque é desinência do presente do indicativo. Eu só vou aproveitar a raiz, né? Que eu conduzca, que tu conduzcas, que ele conduzca, que nós outros conduz. Como é que fica? Bora conferir então. Pueden oír música, pero no suban el volumen. No suban ustedes, né? Disfruta tu de la cena, disfruta, pero no bebas tanto. Lembra que a gente viu na aula que para a segunda pessoa tu sempre termina com S, que para ustedes é sempre com N no final. No, aliás, jamás usted. O usted, o verbo fica na terceira pessoa. Firmar, que eu firme, que tu firmes com S. A terceira pessoa é sem o S. Que ele, que é, que você firme, tá vendo? Sem o S. Firmes, né? Firmes tu, firme usted. Jamás firme, firmar é assinar, lo que não pode ler. A letra D, você lembra que eu disse que pode ter mais de uma resposta? Alguém está pedindo para não ser acordado. Então, ó, aliás, não ser incomodado. O chamar aqui pode ser interpretado como telefonar. Então, não me chames manhã que estarei estudando. Alguém que ele tratou de tu. Mas poderia não me chame manhã que estarei estudando. Alguém que ele tratasse de você. Podia ser não me chamem manhã que estarei estudando. Poderia ser não me chameis. Alguém que ele tratou de vós outros. Manhã, né? Que estarei estudando, tá? Só não pode ser chamemos, porque ficaria estranho, não teria sentido. Mas poderia ser, né? Chame usted, chamem ustedes, ou chameis vosotros, tá? Como se ele estivesse falando, pedindo para uma pessoa só, tratando de tu ou de usted, ou como se ele estivesse pedindo para mais de uma pessoa, tratando de vosotros ou de ustedes. E na letra E, nunca conduzcan ustedes, né? Nunca conduzcan al tener ingerido alcohol. Alcohol é como a gente chama álcool em espanhol. Foi assim que você fez? Bora lá. Bora para frente. 2. Ponga las oraciones abajo del imperativo negativo. Ponga las oraciones abajo al imperativo negativo. Cuidado al pasar del imperativo afirmativo al negativo. As frases, elas estão no imperativo afirmativo. A gente tem duas, a letra A e a letra E, que são verbos irregulares, né? Essas formas sal e as é imperativo, afirmativo, para a segunda pessoa, tu. Sal a hora de aqui, sal tu. Haz lo que quieras, haz tu, né? As pessoas falam assim em espanhol, tá?
Com exceção da letra A e da letra E, que está se usando a segunda pessoa tu, né? E do vosotros, que não aparece aqui na letra B, se não tem vosotros, com exceção de tu e de vosotros, as outras pessoas têm a mesma forma para o imperativo afirmativo e negativo. Então, ó, é igual, esse igual, o imperativo afirmativo, a forma do verbo é igual, não muda a forma. E o negativo, negativo. Você vai já, você não está entendendo assim muito bem, mas o que é isso mesmo que ele está falando? Você vai entender já já quando a gente corrigir. Então, esse igual, é a mesma forma, o afirmativo e o negativo, para as seguintes pessoas. Usted, o plural dele que é o ustedes, e o nosotros, é igual. Tá? Vai ser diferente para tu e para o vosotros. Então, sal a hora de aqui, esse sal é do verbo salir. A irregularidade vem do presente do indicativo, que é eu salgo. Que eu salgo, que tu salgas, não salgas. Não salgas de aqui. Piensen mejor al dar la respuesta. Piensen quem? Ustedes. É só colocar um não. Não piensen. Tengamos mais respetos com os maiores. Tengamos quem? Tengamos nosotros. É a mesma forma, é só colocar um não. Não tengamos mais respeto com os maiores. Guarde as informações em la computadora. Guarde quem? Guarde usted. É só colocar um não. Não guarde as informações em la computadora. E as é para a segunda pessoa tu. Deriva do subjuntivo. Que deriva do indicativo. Eu hago, né? Então, essa raiz irregular, que eu haga, que tu hagas. Então, não. Oxe, cadê? Não guarde, não hagas, né? Não hagas lo que quieras. Resposta, 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 resposta. E aí vamos só enfatizar que essas três pessoas correspondem à observação que eu fiz, né, aqui. Essa observação que eu fiz aqui está aqui dito, né, está demonstrado aqui na letra B, C e D. E o que é mesmo? De que é igual a forma do imperativo afirmativo, pensem, não pensem. Tengamos, não tengamos. Guarde, não guarde. Tá? Então, para enfatizar, para destacar, só não valeu para a letra A e para a letra E, porque a forma de imperativo afirmativo da segunda pessoa tu não deriva do subjuntivo. Esse é assunto que a gente vai ver na próxima semana. Adelante, vamos adelante. Pronto. Aí a gente vai chegar na interpretação de texto, né, que eu falei com vocês na aula ao vivo, né? Esse texto é um texto com um formato diferente, vocês estão vendo, né? Ele é um convite,
E aí o que eu falava para vocês na primeira aula, interpretação de texto é você ler o texto e entender o sentido que o autor deu, né? Você ler, entender e conseguir interpretar. Interpretar é você dar o sentido, entender o sentido, dar sentido às palavras. E é, nas dicas, ou a principal dica que eu dou de interpretação de texto é o de ler a questão antes de ler o texto. Às vezes, só o enunciado da questão já diz muita coisa, porque tem questão, principalmente questão modelo Enem, essa questão poderia ser uma questão Enem, né? Não foi aplicada, mas o modelo é, né? Mas o enunciado da questão, veja que ele diz assim, pode-se concluir a partir do texto que? Ele não me diz muita coisa, porque a função de você ler a questão antes de ler o texto é você já ir se inteirando, ficar sabendo um pouco do que o texto vai tratar, antes mesmo de ter lido, de saber, de ter uma ideia do que é que você precisa ali para encontrar a resposta. Às vezes o enunciado do texto, né, o que abre a questão, o enunciado da questão, melhor dizendo, o enunciado da questão, a resposta é um complemento ali do enunciado. A resposta é o que completa ali a ideia do enunciado. O Enem tem muita questão nesse modelo, né? Não é muito o caso desse aqui. É que ele diz assim, pode-se concluir a partir do texto que, né? Do texto, faltou, né? Pode-se concluir a partir do texto que. Isso significa dizer, esse tipo de enunciado, que você é, 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 vai encontrar a resposta no texto. Se eu leio as alternativas, veja, letra A. Para entrar é preciso levar um prato. Letra B. Será servido somente bebidas. Letra C. O único objetivo é uma reunião para encontros. Letra D. Para entrar é preciso ir acompanhado. Letra E. O evento também tem caráter beneficente, né? Então, para entrar é preciso levar um prato. Será servido somente bebidas. O único objetivo é uma reunião para encontros. Para entrar é preciso ir acompanhado. O evento também tem caráter beneficente. Pelo que eu li aqui, ABCDE, a gente percebe que o texto vai falar sobre um evento, não é? E aí você olha para o texto, é um convite para um evento, não é isso? Pronto. Então, eu já sei que tipo de texto eu vou, né, ler. O que eu vou encontrar aí? Bora lá. Então, aqui eu vou aproveitando também e destacando algumas coisas e aumentando algumas delas. Aqui diz assim, porque já é hora que nos encontremos. Acho que aqui está grande, dá para, né, dá para entender. Porque já é hora de que nos encontremos, de que nós nos encontremos. Observe que aparece por aqui, nesse texto, alguns verbos eles estão no subjuntivo. Assunto que a gente trabalhou em agosto, né? Porque é um convite, né? Porque já é hora de que nos encontremos. Se viene la fiesta. Vem aí a festa. Seria mais ou menos essa a tradução. Se viene la fiesta. Vem aí a festa. É aquela coisa bem típica de convite. Qual é o nome da festa? Vem aí a festa. Quiero un novio. A palavra novio em espanhol significa namorado. Então, quero um novio, né? Novio é masculino, novia é feminino. Quero um novio significa quero um namorado. É o nome da festa. O que é que significa? Que as pessoas vão para essa festa
né, em busca de um par, solteiro, solteira, né, que era o novio. E obviamente que mais embaixo vem as informações sobre a festa. A primeira coisa é o endereço. Los espero a todos este jueves 24 de abril. Ó, este jueves é um dia da semana. Lembram do nome dos dias da semana? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Jueves significa quinta-feira. Los espero a todos este jueves, portanto, essa quinta-feira, dia 24 de abril. A resposta para o meu texto, na verdade, ela vai vir a partir daqui. Então, eu vou aumentar um pouco aqui para a gente poder entender. A segunda linha, espera aí, que não é por aqui. A segunda linha diz assim: a las 20 horas, 8 da noite, em Claxon. Em Claxon, o nome do lugar, que deve ser um clube, um buffet. A las 20 horas em Claxon. E o endereço, Alicia M. de Justos, 152. Bom, então como eu falei para vocês, aqui diz assim, ó, habrá, que é o verbo haver no futuro, portanto terá, coisas ricas para comer e vinos, isso aqui é um S, e vinos para tomar. Já a gente vai falar sobre esse vocabulário. Próxima informação, essa aqui, ó. Eu continuo escrevendo aqui depois do ponto, por causa do meu espaço aqui, que diz assim: la entrada es gratuita. La entrada es gratuita. Aí, ó, estaria bueno que traigan una leche en polvo para colaborar para colaborar com el voluntariado de la ex Casa Cuno. Esse texto é o texto que vai ajudar a gente a responder essa questão, né? Ele diz assim: habrá coisas ricas para comer. Terá coisas deliciosas. Em espanhol, rico, rica, né? Também serve, né, para dizer delicioso, deliciosa, gostoso, gostosa,
saboroso, saborosa. Habrá coisas ricas para comer. E vinos, vinos é o plural de vinho, vinhos e vinos para tomar. La entrada es gratuita. Então, você não vai pagar para entrar, né? Ó, la entrada es gratuita. E aí, né, ela sugere, né, o convite sugere, estaria, né, usando o pretérito imperfeito, estaria bueno que traigan una leche em polvo. Leite quer dizer leite, em espanhol é uma palavra feminina, una leche em polvo. Essa palavra polvo é uma falsa cognata, como é o caso da palavra rica, ali também. É usado como falsa cognata, né, para dizer delicioso. Né? Una leche em polvo, um leite em pó. Una leche em polvo para colaborar com o voluntariado de la ex casa cuna. Essa palavra cuna significa berço, berço, né? Uma outra questão que se poderia elaborar a partir desse texto aí, que não é o caso dessa questão que a gente está resolvendo agora, é que se deduz, portanto, né, que eu acho que já ficou claro que o evento é para ajudar, tem esse caráter também, né, que é para ajudar crianças, né? Por quê? Porque ele fala que seria interessante que a pessoa trouxesse um leite em pó ou então um brinquedo, né? Leite em polvo, uma leite em polvo. Ah, eu esqueci, ó. Uma leite em polvo ou um foguete. Tá vendo isso aqui que eu marquei? Põe aqui para cima. Ou um foguete, ou um brinquedo. Tá aqui, ó, pronto. Ou um foguete, né? Leite em pó ou um brinquedo, tá? Para colaborar com o voluntariado da ex-casa berço. Cuna quer dizer berço, né? Então, se antes chamava casa cuna, berço, berço é para criança, leite em pó, brinquedo, né? Então, se deduz, né, que é para ajudar a crianças. Vamos para as questões. E aí, como a gente sempre faz, por eliminação. A letra A diz assim: para entrar é preciso levar um prato. Não. São 5 alternativas. Uma somente é correta. 4 são erradas. Então a gente procura os erros. Para entrar é preciso levar um prato? Não é preciso levar nada, né? Aliás, um prato não, né? Será servido somente bebidas? Não. Fala que haverá coisas ricas para comer, terá coisas deliciosas, petiscos deliciosos para comer, então não vai ser somente bebidas. Alternativas com somente, único, unicamente, né? Todos. Tome cuidado, tá? O único objetivo é uma reunião para encontros. É uma reunião para arrumar paquera, namorado, mas não é esse o único objetivo, porque também eles vão arrecadar leite e brinquedo. Para entrar é preciso ir acompanhado. Acho que é o contrário, porque quer um noivo, né? Então é preciso ir estar acompanhado. Não tem isso no cartaz. É uma informação que não tem no texto. E o texto praticamente remete para o contrário, né? Que era um noivo, vindo lá fiesta que era um noivo. É para solteiro, né? E sobre a letra E. O evento também tem caráter beneficente, né? Estaria bueno que tragam uma leite em polvo para colaborar com o voluntariado da ex Casa Cuna. Então, responde, depois de todos esses rabiscos, né, todos, primeira questão, letra E. Questão 2. O que é que a gente já sabe? Que a gente deve ler o enunciado, a questão, antes de fazer a letra do texto, tá? E nesse enunciado, né, nessa questão,
na questão 2, nesse enunciado, eu tenho o seguinte. A propaganda anterior, né, porque ela aparece ali antes do texto, está nesse formato aqui para poder caber dentro do espaço que nós temos. A propaganda anterior, então a gente já sabe que é uma propaganda, por meio de estratégias textuais, como a menção a certificados conquistados para dar credibilidade a determinado produto, tem a intenção de promover a venda de. Bom, já sei que é uma propaganda, né? O recurso aí principal, a estratégia, é o texto, né? E que faz menção de certificados conquistados, não é? Você vai comprar ali um produto, a pessoa fala, ó, é premiado, ganhou medalha de prata, não sei. Essas coisas. Ou é aprovado pela Anvisa, enfim, a pessoa coloca ali algumas credenciais no produto para vender, óbvio. Isso aqui é uma estratégia. A propaganda procura isso, né? Valorizar o produto, fazer com que o público-alvo se identifique com aquele produto, não é isso? Tem que vender, é para vender, né? Mas eles estão vendendo o quê? Aqui, na verdade, você teria que identificar o que é que está sendo vendido. Não, ó, tem a intenção de vender, de promover a venda de. É isso. É você ler o texto e entender o que é o produto que eles estão tentando vender. Vamos fazer a leitura em espanhol e aí, na sequência, a gente faz a tradução em português. Durante essa primeira leitura em espanhol, seria interessante que você tentasse responder sem a tradução. Então, a minha dica de pausar o vídeo pode ser após a leitura, primeiramente em espanhol, tá? E depois a gente faz a tradução e comenta o texto, né? Confere a resposta. Mas veja só. Desde siempre, la calidad superior de nuestras hierbas se mantiene constante. Ahora, Irán y Argentina lo certifican. Somos la única empresa yerbatera que obtuvo el certificado de buenas prácticas de manufactura. Y eso nos enorgullece, porque los consumidores de nuestras marcas Taragui, Unión, La Merced y Mazanita disfrutan desde siempre uma qualidade superior. E aí o endereço de onde está disponível é num blog, né? Na época Blogspot, babá, o acesso. Você conseguiu identificar o que é que está sendo vendido? Veja que a gente não leu as alternativas, né? Letra A fala assim, ó, bombas, chimarrão, erva mate, embalagens, no plural, e cuias. Já deu para deduzir mais ou menos o que que é? Que entre A, B, C, D, E, com exceção da letra D, né, A, B, C, D, E, o resto, A, B, C e E, os nomes, né, as palavras se referem àquele aparato para tomar, né, chimarrão, que é mais ou menos isso, né, é mais ou menos isso, né. Opa, vem aqui. Bom, tá mais ou menos aqui desenhado, tá? Pronto, né? Aqui a gente tem a bomba, que é por onde a pessoa vai sorver o líquido. Essa parte aqui é a cuia, né? A erva mate é o que você coloca dentro para poder fazer aquilo que aqui
no Brasil, o conjunto, tudo isso aqui, os caras chamam de chimarrão. Então, chimarrão é esse conjunto, né? Cuia, erva e a bomba, né? Cuia, erva, bomba, né? A erva mate. Por isso que eu falei que embalagens, né, não faz parte desse processo. Vamos lá para a tradução, para você, né, dizer o que é que está sendo vendido aí. Se a cuia, se a erva, se a bomba. Desde sempre, a qualidade superior de nossas ervas, de ervas, se mantém constante. Agora, Irã e Argentina certificam, né? Somos a única empresa yerbateira, e aí não sei como é que seria a tradução para o português, mas yerbateira seria de erva, né? A erva mate, né? Yerbateira, somos a única empresa de erva, vou dizer assim, né? Mas a erva é erva mate, tá? Que obteve o certificado de boas práticas de manufatura. E isso nos dá orgulho, nos enorgulhece, né? Porque os consumidores de nossa marca, isso nos dá orgulho, né? Porque os consumidores de nossas marcas, Taragui, Union, La Merced e Massanita, uma, duas, três, quatro marcas, desfrutam desde sempre de uma qualidade superior. E aí, pessoal, o que é que está sendo vendido? As pistas. Nuestras hierbas, yerbateira, está se vendendo erva mate. A propaganda está vendendo erva mate, né? Então, essa certificação, segunda questão, letra C, essa certificação que está sendo comentada aqui no texto é com esse propósito, né? De ressaltar, né, as qualidades da erva, né? Da erva mate, para dizer que ela agora é certificada, é um certificado de manufatura, de que é boa, de que se tem cuidado, etc, etc. Então não é de bomba, não é de chimarrão, porque chimarrão é o conjunto, né? Então um pouco de embalagens, passa longe, e tem um pouco de cuia. O que se chama de chimarrão, né, que é esse conjunto aqui, em espanhol eles chamam de mate, né? Então mate, que é o nome da erva, de erva mate, eles usam mate para chamar chimarrão. Então aqui no Brasil, no sul principalmente, né, chamam de chimarrão, e lá na Argentina, Uruguai, eles chamam de mate. No Paraguai vão chamar de tererê, né, que eles fazem gelado, num chifre e não na cuia. Enfim, as culturas aí, né, dos nossos compatriotas, nossos vizinhos também, tá? Questão 3. Essa questão 3, que a gente provavelmente vai deixar para o nosso próximo encontro, por causa do tempo. Esse é o segundo ano da noite. Diz assim: o texto procura evidenciar que o carro exige combustível especial. A gente nem lê o texto, mas sabe que vai ser um carro. Ó. O carro exige combustível especial. O Senda, o nome do carro, apresenta mais vantagens do que custo. A marca é conhecida internacionalmente e o Senda é um carro de pequeno porte. O Senda pode andar facilmente em alta velocidade. Interessante porque você está conhecendo aqui a questão
E aqui tem um texto, ó. A gente não vai conseguir ler esse texto todinho e responder no pouco tempo que resta dessa gravação. Mas você já pode dar uma olhada no texto, tá aqui, vai ficar no material, né? E tá aqui a questão. Então eu deixo o material aqui nesse texto que está aparecendo aqui para vocês, para que vocês tenham ele no material. Se vocês assistem às aulas antes da aula da semana seguinte, essa última aula, então na próxima semana você já vai ter como acompanhar essa interpretação, já que eu falei que a gente poderia começar na próxima semana pela interpretação, tá bom? Então, vamos lembrar que na primeira aula nós trabalhamos o imperativo negativo, é a parte gramatical que a gente está vendo nesse mês de setembro. Vamos trabalhar imperativo afirmativo, imperativo negativo, verbo regular, verbo irregular. E na segunda aula, que é essa que vocês estão acompanhando comigo, nós trabalhamos os últimos exercícios sobre imperativo negativo, né? E começamos a trabalhar a parte de interpretação de texto, que é muito interessante para vocês que estão no segundo ano, que vão fazer terceiro ano que vem, vão fazer Enem, né? E vão decidir, né, se vão fazer a prova de espanhol ou se vão fazer a prova de português. Então, espero que vocês tenham acompanhado aí com tranquilidade. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimas graças. Nos vemos.